Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Aqui é o Axel e mais uma vez com o André, vamos dar continuidade na nossa conversa. Bora. Agora, se você quer competir, seja no esporte que for, se você quer ser atleta amador, se você quer ser atleta profissional, eu acho que esse episódio vai ser fundamental, eu acho que ele pode te ajudar de verdade. Porque se você conhece, segue o André, se você não conhece, não segue, em 2 dias você pode ver isso no Instagram. Né? É um dos caras mais disciplinados que eu conheço, um dos caras mais produtivos que eu conheço, né? Um cara que equilibra milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Que se sente muito bem fazendo isso, né? Como foi falado no episódio passado. Então, agora a gente vai explorar esse lado. Vambora, vamos nessa. Vamos lá. Primeiro Iron, vamos começar por ele, aí a gente volta e depois a gente passa pra frente de novo. Beleza. Primeiro Iron foi 3 meses quê? atrás? Foi em novembro, 21 de novembro de 2021. 4 meses. Isso, 4 meses atrás. Óbvio que teve uma enorme preparação antes disso, a gente vai bater em todos esses pontos, principalmente porque o triatlon tá se tornando um esporte cada vez mais popular no Brasil, né? Sim. Eu acho que É engraçado que, cara, eu entrei no triatlon, quando eu entrei eu não sentia que era isso, mas é muito louco, porque quando você vive um mundo, você, tipo, tá rolando vários mundos paralelos, assim, que você não faz ideia. Então, assim, eu me afundei no triatlon, mas começou a crescer muito, assim, eu senti esse crescimento. Tanto, cara, só você vê por peça de bike. Sim. Quando eu comecei, tinha bike disponível, escolhi minha bike, de repente não tinha mais bike, não tinha mais peça, não tem até hoje, não é aqui, no mundo inteiro, não é no Brasil só. É um esporte que tá se popularizando demais, né? E é óbvio que a pandemia tem seu papel aí de, na China, ter parado, importações pararam, mas assim, explodiu. Quem trabalha com isso sabe. Então vamos lá. Como é que foi essa experiência do primeiro Iron, André? Que eu imagino que seja, né? Não tem como eu afirmar, porque nem nunca vou poder afirmar isso, mas como é que foi essa experiência aí? Cara, é difícil explicar, eu acho que tem vários sentidos que eu posso falar pra você como é que foi. Vamos começar pelo lado físico do negócio. Tipo assim, o lado da dificuldade física. Cara, mesmo. nunca esqueço um dia antes, eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas teve uma palestra de um treinador no hotel que eu tava, de um treinador gringo, que ele só treina atleta profissional. Eu falei, cara, eu vou lá, vou descer lá, vou escutar o que ele tem pra falar e tal, acho que vai ser legal. E aí você, já lembro que eu já tava na noia, assim, quando você vai fazer um Iron, você escuta a galera falar, eu já tava na noia de economizar energia, porque eu sabia que no dia seguinte, aí eu cheguei lá no saguão, já tava mó frio, eu passando frio, mano, tô gastando energia aqui, acho que eu vou subir pro quarto. Você já começa a ficar maluco, mano. Fala, não vou nem subir escada, vou ver se tem um elevador aqui, sabe? Negócio de 2 andares. Mas enfim, aí eu sentei lá, não esqueço que ele falou que ele virou e falou, cara, vocês são loucos, pode ser o cara mais preparado aqui, vocês vão sofrer. Vocês estão entendendo que vocês vão sofrer? Vocês são doentes, vocês vão sofrer. Tipo assim, o cara só treina atleta profissional. Eu tô falando atleta profissional, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, porque Sim. é muito bem dividido, é uma coisa que é diferente do CrossFit. Eu sei que a gente tem o lado profissional no CrossFit também, mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. E aí ele bateu muito no lado de alimentação. Ele falou, cara, vão surgir os diabinhos na cabeça de vocês, mas isso tem os seus motivos, então vocês têm que se preocupar muito em alimentação. Aí ele começou a falar de conta de carboidrato por hora, de quanto que a gente ia comer, não sei o que, de quanto que os atletas dele comiam, de quanto que você consegue absorver, de quanto que seu estômago... Aí entra num outro mundo. Então, falando da parte física, eu já levei esse susto desse cara nesse dia, já fui fazer minhas contas, já vi que eu tava meio que dentro do que ele tava falando, mas eu também tava muito acima do peso ainda, então eu tenho muito músculo para alimentar. Então, eu sabia que a hora que chegasse esse momento difícil, eu tinha que comer mais, porque isso ia me ajudar psicologicamente, e é bizarro como ajuda. Mas, falando fisicamente, cara, foi... É pesadelo, assim. Foi a coisa mais difícil que você já fez na sua vida, fisicamente falando? Fisicamente, com certeza. Eu não conseguia pensar em andar daqui até onde você tá. E dar 3 passos, eu tinha que correr mais 30 quilômetros, porque eu tava no começo da maratona ainda. Aí entram vários pontos. Pô, 3 dias antes eu passei 24 horas no banheiro, porque eu não sei se eu comi alguma coisa, enfim... água pura no banheiro, direto, não conseguia nem descer para comer no hotel. Aí entra um lance, talvez um pouco de desidratação, que não dá tempo de se repor tudo que você precisa. Entra o lance de muitos... O primeiro maior causa de cãibra
é muito esforço físico, além do que você está acostumado, além do que você está treinado. E com certeza eu fiz muito na bike, então entre a desidratação e muito esforço físico, da hora que eu comecei a correr, eram 3 voltas de 14, se não me engano. Dei a primeira volta, já tipo assim, não conseguia... Se eu parasse para andar, porque tem vários postos de hidratação, e não, é normal a gente correr 2 postos, anda no posto, se hidrata, às vezes come alguma coisa, toma um gel e continua correndo. Você meio que passa andando rápido. Se eu passasse andando rápido, eu travava. Então eu não conseguia andar mais. Chegou um ponto que eu tinha que correr. Eu tava com... Parecia que tinha um tubo de PVC no posterior. Aí chegou uma hora que até o meu braço estava dando cãibra. Só que não era falta de sódio, não era falta de carboidrato. Porque dentro da conta que eu estava fazendo, eu estava muito acima já. Eu estava exagerando. Então foi muito sofrimento. Mas muito mesmo. E não era... E aí eu cheguei hoje na conclusão de que não era falta de alguma coisa. Talvez pode ter influenciado, sim, o dia que eu passei mal, uns dias antes. Mas foi muito esforço físico, cara. É uma coisa que o meu corpo... Você leva um tempo para se adaptar. Por mais que eu treinei 1 ano e meio antes para essa prova, uma prova de 10 horas, de 9 horas e 20 que eu fiz. E como não parar? Tipo, diante disso tudo, mano, sabe? Aí entra 33 anos da minha vida até lá. Porque... São 33 anos que eu construí minha cabeça para aquele dia, tipo, foi muito sofrimento. Até meu olho enche de lágrimas só de lembrar, tipo, é foda, velho. E na hora que termina? Mesma coisa. Aí você desaba. Primeiro cara que eu vi, ó, foi o Vini. Abraçou, deu um abração. Nossa, bota aí, Vinícius, véio. Bota aí na edição. É foda. Bota aí na edição. É foda. Puta merda. Cara, não gravamos. E eu falei pro Vini, você não gravou, tipo assim, chorando igual criança. Não, bota a foto igual então. criança. Bota a foto. Foi foda essa hora foi foda. E agora, antes da gente voltar, último ponto antes da gente voltar. Por que fazer de novo? Por que passar por tudo isso de novo? Porque você vê que você vai melhorando. Cara, eu acho que eu não tô nem no nível que eu tava no meu primeiro TCB ainda. Que eu fiz lá em 2016, que eu peguei em 7º. Então, no triatlo, eu não tô nem no nível que eu tava naquela época. E eu sei que um dos grandes motivos assim que mais me dá vontade de treinar, acordar todo dia e falar, cara, eu vou treinar, eu vou pra pista, ou vou na chuva, vou passando frio, enfim, é saber que eu tenho muito para melhorar. Eu tô tipo engatinhando no triatlo ainda. Porque primeiro que o meu corpo não tá no peso ideal, eu minha corrida não tá ideal, minha natação tá longe também. Minha bike é o que eu tô melhor, mas também ao mesmo tempo eu tenho que me adaptar ao esforço dela para depois eu conseguir correr. Então tem muita coisa, cara, para trabalhar. Eu sei que eu vou sofrer de novo, eu sei, tipo, é muito sofrido. Eu fiz uma prova bem menor, que eu terminei em 4 horas e 7, de 1.000, 100 e 10, 1.000 de natação, 100 de bike e 10 de corrida. E que eu sofri pra cacete, sofri muito. Mas menos do que no Iron, menos do que... Óbvio, mesmo se ela fosse o dobro, foi menos, assim. Sim. Entendeu? Então, proporcionalmente falando, né? Eu sei que tem muito pra eu evoluir. Eu sei que tem bastante coisa. Então isso me dá muito gás, assim, todos os dias, entendeu? E saber que o auge do triatlon é na idade que eu tô. Óbvio que se eu estivesse treinando desde pequeno. Mas eu não tô velho. Você ainda tem espaço pra crescer, eu não tô no Master, né? Igual eu tô no CrossFit, entendeu? Então, isso é uma das coisas que também... Cara, eu não volto pro CrossFit também. Isso é um ponto muito importante, assim, pra mim. Eu sei que o triatlon é muito cabeça, é muito tempo que a gente precisa, é muita disciplina. Todo esporte é assim. Mas no triatlon especificamente, tem vários estudos aí, dos 35 aos seus 45, pode ser seu auge. Sim. Então eu lembro a história daquele... Sabe o Rich Roll? Já ouviu falar desse cara? Não. Ele tem um podcast enorme lá nos Estados Unidos. Ele, vou dar uma cara, olhada. era um advogado de carreira assim, em Stanford e tal, aqueles escritórios top nos Estados Unidos. E acabou caindo num estilo de vida muito ruim. Ficou obeso. Aí virou vegano, começou a fazer triatlon. Aí ele chegou com 39 ou 40 anos, alguma coisa assim. Ele fez aquelas 5 provas lá no Havaí, nas 5 ilhas. 5 Irons, sabe? Ele fez essa prova aí. 5 Irons? 5 Irons, uma em cada ilha. É mesmo? Não sei qual é a prova também. exatamente, mas são 5 Irons, um em cada ilha, em 7 dias. Caralho, não sabia, não conheço. Vou dar uma olhada depois. Ele mandou essa aí. Aí, tipo, ele tem um podcast grandão, ele é top. Mas isso mostra, né, também, que, porra, com 39, 40 anos, o cara conseguiu performar nesse nível, né, mesmo entrando tarde, né, vamos dizer assim. Agora,
no CrossFit isso é meio que difícil, né? É dá pra difícil, pessoa cara, o performar no CrossFit- Master, mas Ele não pode. dá pra... Dá pra você performar no Master e tal, mas a gente sabe que o glamour todo do CrossFit tá na Elite. Exato, exato. E envolve muito. Cada esporte tem a sua idade e tal. Tem esporte que com 30 anos acabou pra você. Você Sim. tá já. Então é difícil você competir com um cara de 25, 23 anos no CrossFit Sim. hoje. Aí entra um monte de coisa, né? Sim. Aí entra a sim. recuperação muscular de um dia pro outro, enfim. Entra um Agora, monte- voltando, então. Tá. Por que triatlon, André? Da onde que saiu o Cara, triatlon? eu sempre quis fazer um Ironman pela marca, pelo glamour Ironman e tal. Mesmo sem saber muito o que era, mesmo sem ter subido numa bike e ficado clipado, né, antes. Mas... e aí, quando eu entrei para fazer o Ironman, aí eu comecei a descobrir mais sobre Kona, que é o mundial, e aí hoje é o grande objetivo. Falei, cara, tô aqui, eu sei que eu tenho muito para evoluir ainda, então vamos ver se dá, eu vou tentar o máximo que eu puder, e o objetivo hoje é esse, entendeu? Sim. Como é que foi a transição ali? Tipo, o começo, sabe? Ah, não, vou fazer triatlon, beleza. Só que aí você pega 100 quilos, Cara, forte pra caramba. foi o lance da pandemia. Então, assim, o Theo nasceu dia 11 de março. Aí, fevereiro, março, logo depois foi meu aniversário. Esse período que o Theo nasceu foi um período mais difícil, o Theo ficava no hospital, a gente ia e voltava e tal. Aí ele veio pra casa, a gente ficou em casa, assim, rolou meu aniversário. Na época eu chamei, 3 amigos lá em casa, a gente tomou umas taças de vinho. E aí no final, assim, caralho, mano, eu vou fazer um Ironman. Aí os caras, mano? Você tá bêbado, você tomou 2 taças de vinho, já tá bêbado, tá falando besteira e tal. Eu falei, não, é sério, mano. Aí ele, não, beleza, vai dormir, amanhã a gente conversa. Aí, cara, acordei no dia seguinte, liguei pra um outro amigo meu, que é o Lê. Falei, mano, como é que você tá? Eu sei que você fez o Ironman, me ajuda aí, vamos treinar pra fazer mais um junto aí, não sei o que e tal. Me ajuda a comprar uma bike, me dá umas dicas e tal. Aí consegui fazer ele se animar pra fazer um Iron também comigo. Depois de alguns dias a gente foi fazer a primeira corrida junto. Tem até um vídeo engraçado que eu tô gigante correndo assim. Mas foi legal demais. Aí eu comecei a ir atrás das coisas. Comecei a comprar minha bike, comecei a correr. Eu sabia que eu precisava perder peso, eu sabia que meu corpo precisava mudar rápido. Porque, de início você tá com muito músculo. Então aquela perda inicial é muito rápida. Então eu perdi uns 15 quilos rápido. E eu sabia que não ia ter Ironman nem campeonato de CrossFit. Então eu falei, vou usar a pandemia para isso. Posso treinar em casa, eu tenho uma esteira em casa, dá para correr na rua, bike dá para fazer no rolo. Só que aí, até eu arrumar uma bike, arrumar um rolo, aprender a treinar e tal, demorou um tempo. Então, eu acho que assim, para você se acostumar a falar, puta, hoje eu fiz... E eu sabia o que era fazer um treino, terminar um treino e falar, nossa, o treino foi bom. Sabe, que você deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, hoje rendeu. Eu fiquei sem essa sensação durante praticamente um ano. Porque o meu corpo não entendia, eu não entendia. Às vezes eu treinava em intensidade baixa, Z2, que a gente chama, tal, que é 80% dos nossos treinos. Só que eu nunca fazia isso no CrossFit. Sempre lá em cima, sempre explodindo. Então parecia que eu não tinha treinado. Então às vezes eu treinava 2 horas, não era fácil treinar 2 horas, mas eu terminava o treino e e aí, beleza, não treinei, parecia. Aí até eu me acostumar, até eu falar, puta, o treino rendeu hoje, demorou um tempão. Então, assim, isso foi um negócio meio estranho pra mim, de início. Qual dica você daria aí pra alguém que vai fazer essa transição, que pretende um dia fazer essa transição, passar por essa fase? Cara, eu acho que você ficar no meio termo entre CrossFit e triatlo é legal pro cara que leva isso... Recreativamente. Agora se você quer ter brigar por tempo, quer performance e tal, você não vai conseguir ter os dois nos 2 esportes. Ou você escolhe um e dá uma focada um pouco mais nele, porque o CrossFit você precisa estar forte, você precisa agachar pesado, você precisa fazer uns treinos com uma intensidade lá em cima pra você aguentar no dia seguinte. E o triatlo é o contrário, cara. Tudo bem, a questão de agachar pesado, fazer o fortalecimento, você precisa fazer às vezes. Mas se você ficar treinando em intensidade alta, você não vai aguentar no dia seguinte correr 26 km, nadar, depois... Então, assim, você vai embananar tudo. Agora, se, meu sonho é fazer um Ironman, mas, não quero abandonar o CrossFit, você consegue fazer e tal, você vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, mas
Você vai sofrer mais. Vai sofrer mais, porque você vai estar pesado. E o objetivo do triatlo é o quê? Você sair daqui e chegar aqui. É uma corrida. Não esquece disso. Sim. Quanto mais leve, forte, adaptado para aquilo você tiver, melhor. Se você tiver adaptado para levantar peso, você tem que sair daqui e chegar aqui, você vai sofrer mais do que se você tiver adaptado só para fazer isso. Uhum. Então, acho que esse é o ponto. Mas, cara, eu acho que se o seu objetivo é terminar a prova, beleza. Dá pra fazer os dois. Agora, se você quer tempo, esquece, cara. Não dá pra fazer os dois. Qual foi sua maior dificuldade nessa virada? Foi isso aí, essa parte do aprendizado? Foi eu entender, foi porque eu sabia muito o que era. Puta, cara, eu treinei bem, foi um puta treino. Uhum. Até eu senti isso, demorou muito. Porque por mais que hoje eu vou fazer um treino de tiro, um treino intervalado de corrida. Mano, às vezes eu não conseguia, eu sofria muito pra fazer, porque eu tava pesado. E aí eu terminava, às vezes, destruído e, tipo, não sentia que foi sei lá, era uma sensação estranha. Uhum. Então acho que esse foi o maior aprendizado que vem com o tempo. Então o triatlon você tem que ter paciência, cara. Você tem uma coisa que, pra dar de dica, assim, é paciência. Porque... Só que ao mesmo tempo você começa a ver o resultado de pouquinho em pouquinho. Então isso dá um ânimo também. Só que se você quiser de um dia pro outro, porque às vezes no CrossFit você tem uma facilidade para peso. E aí você dá uma evoluída rápida. Uhum. Triatlon não tem muito isso. Você tem que batalhar, né? É. Tem que comer ali o arroz com feijão todo dia até conseguir. Em relação ao volume, André, acho que é uma curiosidade que muita gente tem. Porque no CrossFit você treinava no máximo o quê? 4 horas às vezes? No máximo. No máximo, né? Dia. Eu era um cara que no já não treinava, acho que o número de horas que os caras que competiam comigo treinavam. Uhum. E no triatlon você precisa acumular esse volume no seu corpo. Então você não existe aquilo tipo, vou ali fazer um treino rapidinho, ou vou tentar matar meu treino mais rápido. Não, você precisa ficar ali 4 horas, porque você precisa acumular 4 horas de treino no seu corpo, por mais que seja em baixa intensidade. O que acontece? Aí entra o lado de você, no começo, seu corpo consome carboidrato, depois ele entra para gordura. Você tem que ensinar seu corpo a consumir gordura. Uhum. Porque não é de uma hora para outra que ele aprende a fazer isso. E eu senti muito isso. No começo, cara, eu sofria muito. Eu sentava assim, eu colocava a caixa o box jump do meu lado, na bike, no rolo. Era uva passa, banana passa, gel, carboidrato. Mano, tudo que você imagina, banana, tudo, coca, tudo do meu lado. E eu comia tudo. Aí eu comecei a diminuir, você vai entender, que o meu corpo pedia, e se eu não comesse, por mais que, beleza, não estava usando meu bíceps, mas ele pedia, porque ele estava ali, ele consumia. E aí você não aguenta o volume inteiro. Eu lembro que o meu treino de sábado era de 2 horas, e já era um treino longo. Hoje em dia, ontem eu fiz um treino de 2 horas, hoje eu corri 2 horas, amanhã eu tenho 2 horas e 10 de bike, sábado eu tenho 5 horas de bike, então assim, hoje o volume já mudou. E no meu primeiro ciclo do Iron não era assim, eu não aguentava. Tanto que quando terminou o meu primeiro Iron, eu sentei com o meu treinador hoje e falei com ele, cara, eu acho que eu preciso estar muito bem na corrida. Porque por mais que a bike eu tenha mais facilidade, a corrida é onde o bicho pega, eu preciso treinar mais corrida. E aí ele virou pra mim e ele falou, tá, André, mas se eu te desse um pouquinho mais de volume de corrida naquele bloco que você fez pra esse Iron de Cozumel, você ia quebrar, você ia se machucar, ia acontecer, você não ia aguentar. Então agora eu vou conseguir introduzir um pouquinho mais, mas ainda não é o que você está esperando. Então talvez daqui a um ano eu consiga colocar mais ainda, mas a gente tem que pôr aos poucos, porque senão machuca, senão entra numa bola de neve que não recupera. Agora eu nunca tive dor no joelho, nunca, graças a Deus. Eu tô com uma dor no joelho, graças a Deus não é nada, mas é o quê? Volume. Então assim, eu tenho que semana passada acumulado de corrida deu 66 km, acho. Foi por isso. Sim. Então, eu tô com 66 km tirando todo o resto. Sim. Natação, bike, tudo. Então, a corrida é onde o bicho pega, tanto no impacto quanto na prova. Tal. Então, você tem que estar muito adaptado ao volume. E eu acho que é por isso que é importante também uma orientação, né? Porque sim, não dá, cara. Você precisa ter gente do seu lado. Imagina você nessa... E aí serve pra todo e qualquer esporte, eu acho, né? Tá na moda hoje comprar planilha e sair seguindo, né? No CrossFit a gente vê muito, não, vou comprar a planilha da Mayhem, do Fraser e vou mandar bala, vou fazer tudo. Imagina se você compra a planilha do cara fodão do triatlon e vai seguir o volume de corrida dele. Tem que ser individualizado, cara, porque aí cada um tem sua facilidade, dificuldade e outra, a recuperação entra aí. Então, hoje em dia o triatlon tá muito avançado com isso. Então você tem, cara, o meu relógio, o medidor de potência da minha bike, o reloginho da minha bike, joga tudo por um aplicativo que chama Training Peaks, não sei se você conhece, e ele vai dando uma pontuação, fadiga, fitness, form pro
pro meu treinador e ele vê lá, puta, ele tá com 150 de fadiga, menos tanto de forma. Então ele vai vendo e fala, puta, cara, vou ter que tirar o pé nos próximos 3, 4 dias. Ou ele vê que eu tô bem adaptado, ele aperta os treinos. Tanto que eu não tenho dia de descanso. Ele fica só controlando a intensidade, volume dos treinos de acordo com a minha pontuação. Sim. Porque o relógio joga, inclusive, meu sono. Joga tudo pra lá. E aí ele consegue ver tudo e fala, puta, cara, eu vou dar uma apertada ou não, vou dar uma segurada. E aí tem lá feedback, então todo dia eu consigo acordar e colocar as métricas. Quanto eu tô pesando, quantas horas eu dormi, como foi, se eu tô com dor, se eu tô doente, se eu não tô, e eu consigo jogar e ele consegue ver. Eu não consigo pôr todo dia, às vezes acaba passando, mas pelo menos umas 2 vezes na semana eu dou esse feedback para ele e a gente vai. Então, assim, você tá muito cercado. E ao mesmo tempo que você tem muito número, você tem que deixar isso pro cara que entende, porque também senão, se você é o cara que vai treinar, vai ficar ali horas treinando e ainda vai ficar analisando seus números, você fica muito preso a números, não dá também tão certo. Então deixa o cara que entende analisar os números e acredita nele. Isso. Faz o que tem que ser feito ali, você tem que confiar, você tem que estar com um cara que você confia, porque senão também não, eu acho que não dá certo, assim, você ficar muito preocupado, puta, será que eu tô fazendo a coisa certa? Você acredita no cara e segue os números, deixa ele seguir os números e segue os treinos. Hoje, nessa rotina aí que você tá, né? A gente falou muito sobre sono agora. Você dorme quanto tempo, mais ou menos? Média. Cara, o meu relógio médio aqui, eu tô na média de 7 horas e 20 e poucos minutos aqui de sono por noite. Deixa eu até olhar aqui. A minha média foi maior do que a habitual essa noite, eu dormi 7 horas e meia, mas eu tô acostumado a dormir 7 horas e 24. É isso. Se eu dormir, assim, eu sei que se eu dormir menos de 6 horas, eu tenho que tomar cuidado. E o ideal é, eu queria deixar a minha média para cima de 7 horas e meia, mas é meio difícil. Então, sobre esse ponto de ser meio difícil, muita coisa, né? Trabalho, família, etc. Hoje em dia tá muito em alta, né? Até a briga, né? Não só a motivação tá em alta, mas a questão da motivação e da disciplina. Sim. Então, como é que você lida com isso? Porque eu imagino que tem vezes que você não acorda 4:30 da manhã, às vezes, pra treinar motivado, né? Mas você vai de qualquer maneira. Cara, quando eu comecei o triatlon, até esse meu primeiro Iron, eu tinha muito o negócio de... Porque é gostoso você treinar cedo. Eu gosto de treinar cedo, eu me sinto bem treinando cedo. Só que muitas vezes, se eu não dormir o tempo que eu preciso dormir, eu consigo treinar cedo. A maioria das vezes. Mas eu vou sentir depois, na recuperação, eu vou sentir durante o dia. Então, hoje em dia, eu tô prezando muito mais as horas de sono, por mais que às vezes eu tenha que acordar mais tarde, do que simplesmente, não, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que acordar cedo. Tipo assim, se eu consigo dormir um pouquinho mais, ou se eu sei que o meu treino vai encaixar ali, eu tô prezando por dormir que seja meia hora a mais no dia e não acordar às 5:30 e acordar às 6. Sim. Não acordar às 6 e acordar às 6:30. E aí, agilizar coisa que às vezes eu perdia um tempo aqui fazendo uma coisa besteira e tentar dormir um pouco a mais, porque eu sei que durante o dia eu não consigo. A diferença do amador hoje pro profissional tem várias, óbvio, mas assim, o volume de treino às vezes é muito parecido, mas o profissional ali, depois do almoço, ele dá uma cochilada, ele descansa, ele dorme, ele tem que prezar isso. Senão ele não é profissional, senão não tá vivendo do esporte. Eu sei que eu não consigo, cara. Hoje em dia, e eu não lembro a última vez que eu deitei à tarde e dormi. Não consigo, cara. Não, eu acho que é uma coisa que você se adapta, que você acostuma ao seu corpo, que, enfim. Mas eu não lembro a última vez que eu dormi à tarde. Mas eu sei que é uma coisa que recupera muito, cara. E, enfim, eu acho que, falando de horas de sono, eu tento dormir aí perto das 7 horas e meia. Só que, cara, tem dia que eu sei que eu preciso acordar cedo. Eu sei que eu preciso acordar ali 5 horas, porque senão não vai... Hoje foi um dia desse. Sim. A gente acordou cedo, gravou, treinei, aí fui para uma reunião, aí eu treinei de novo e vim para cá. E agora são 2 da tarde, então ainda tenho mais um monte de coisa para fazer. Se eu não fizesse esses 2 treinos antes de vir para cá, eu sei que eu ia embolar, ou ia perder um treino, ou enfim. Então eu tive que acordar muito cedo hoje. Então ontem eu já me preparei para tentar deitar na cama, eu já desliguei o celular 8:30 da noite, já botei no modo avião. Inclusive eu falei com o Vini, me responde aí quando você puder, porque eu quero botar no modo avião aqui o quanto antes. Isso era 8 da noite, ele me respondeu 8:20, 8:30, meu celular estava no modo avião. Porque aí eu já, cara, deixei o celular de lado, fiz meu chá ali, fui ler meu livro, dormi, era 9 e pouco, eu já estava dormindo. Porque senão eu ia sofrer hoje, eu estava precisando. Então hoje em dia eu estou muito mais ligado em como é que tá meu corpo. Tipo, cara, eu tô destruído, eu preciso dormir cedo. Às vezes eu pego, no meio do dia, ligo pra Raíssa e falo,
eu tô quebrado, como é que vai ser com o Theo hoje à noite? Você consegue ficar com ele? Eu preciso deitar. Aí, beleza, eu tenho até a galera me zoa, tem um negócio de Tampar o ouvido. de tapar o ouvido, dos caras que ficam com um negocinho de avião assim, ó. E, cara, eu coloco aquilo, boto meu tapa-olho E já era. e capoto. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito ligado no corpo, porque às vezes, cara, não adianta nada. Como é que você vai, pra que você vai se matar 3 horas no treino, sendo que você tá destruído, não vai render no treino? Então, às vezes é melhor até você pular aquele treino, descansar, mas você tem que realmente botar como um treino o seu Sim. descanso. E você treinar bem no dia seguinte, entendeu? E eu acho que você tem que chegar nesse nível de se conhecer também, né? Porque senão, qualquer exato. coisinha, não, acordei meio cansadinho. Eu Aí tenho já, um amigo pum, que, tipo, já o Lê, mata. o Lê, que é esse amigo que eu falei pra você. Cara, eu nunca vi, eu não conheço ninguém igual o cara. Ele dorme 8h30 da noite, às vezes você chama ele 9 horas da noite, ele não vai te responder, porque ele já tá dormindo. É muito difícil você ver alguém hoje em dia assim. E ele tem a esposa dele, que é a Jo, que também, ele, não sei se vem dela ou se vem dele, mas os dois dormem nesse horário. Cara, é difícil você ver alguém assim. E ele tem muito esse lance de acordar cedo. E é legal pra caramba. Ele acorda cedo, ele mata o treino dele muito cedo. Só que é porque ele consegue dormir 8h30 da noite. Às vezes eu não consigo. E ele fica me enchendo o saco. Às vezes eu falo, só que eu te falei que eu fazia muito isso de treinar cansado por acordar cedo e tal, no meu primeiro bloco de Ironman, é porque eu queria a companhia dele, eu queria estar lá com ele, mas, cara, hoje em dia eu sei que eu preciso muito escutar meu corpo também, preciso, às vezes, dormir um pouquinho mais. Porque que acontecia? Às vezes eu ia lá treinar com ele 5 da manhã, 4h30 da manhã, a gente acordava, treinava, aí eu chegava em casa às 7, só que eu só tinha compromisso às 9, eu ficava 2 horas e eu não conseguia dormir. Sim. Então, era 2 horas que eu podia ter dormido a mais. Aí eu comecei a mudar as coisas, por mais que, eu vou treinar sozinho, não vou treinar com meu amigo, eu vou estar descansado. Sim. Então, importante se conhecer, né? Acho que as duas coisas são importantes. Você tá bem treinar com seus amigos, mas você tem que saber se realmente você tá bem para aquilo. Então, acho que foi um ponto importante para mim no triatlon, me conhecer, que levou um tempo também para isso, o descanso. Show. A gente fala sobre atleta amador e profissional de triatlon em uma outra ocasião. Espero que não demore tanto quanto essa, né? Mas muito do que a gente admira, né, do André como um todo, né? O cara disciplinado, produtivo, consegue resolver esse tanto de coisa. E eu gosto muito de ler, sou muito curioso sobre o que pessoas que eu admiro leem, né? Gostam de ler. Então, volta e meia, você aparece lá no seu cantinho, né? Com o seu livro, às vezes no cantinho de meditação lá que tá rolando. Tem algum livro especial que, você fala assim, cara, esse é um livro que eu recomendo? Tem um livro muito foda, assim, muito mesmo, cara. É um livro meio grande, chama Como Se Tornar Sobrenatural. Os livros que eu leio não tem muito, assim, é muito variado, assim. Às vezes eu leio um livro voltado para minha área de seguro, de mercado financeiro e tal. Financeiro mesmo, para mim. Mas o que eu mais curto ler são coisas assim. Eu não sei se vocês conhecem o Joe Dispenza. É um neurocientista. Conheço, eu já ouvi falar. Ele é um neurocientista, cara de laboratório, estudioso pra caramba, assim, que passou por que loucura, ele passou por eu nem sabia disso quando eu conheci ele, comecei a ler os livros dele, depois que eu fui descobrir, ele fazia triatlon, caiu, ia ficar paraplégico, cara, aqui é uma história muito louca, a gente entra num outro assunto, assim, que, dá pra gravar um outro podcast sobre isso, mas... E aí ele tinha que fazer uma cirurgia muito séria, que tinha muita chance de ele não andar mais, tal, e aí ele falou, cara, eu acredito que a gente consegue se autocurar, existem exemplos aí no mundo disso, eu vou estudar essas pessoas que fizeram isso. E ele foi estudar, ele viu que é muito mais uma coisa mental, ele reconstruiu o que ele tinha que fazer na cirurgia com a cabeça dele, fazendo meditações que ele criou, e hoje em dia ele é um cara normal e ele sabe ensinar, ele ensina isso, óbvio que depende muito de você, e ele fala muito sobre isso no livro. Então é um livro muito foda, e esse livro, óbvio, deu o exemplo de uma coisa difícil, mas você faz isso com o que você quiser na sua vida. Então é muito louco, cara, porque é uma coisa que você faz o que você quiser, realmente, você se torna o que você quiser, só basta você acreditar. É muito louco esse livro. Tem que ler para entender e acreditar também, assim, é uma coisa que aí entra num lance de meditação, entra num lance de você... Enfim, esse é um dos livros. Tem um cara que tem um nome difícil, é Deepak Chopra, sabe o que é? Deepak Chopra. Ele é... O último que eu li
acho que é O Poder Meta-Humano. Acho que eu vi, Sabe eu qual vi que é? você lendo esse aí. Muito legal também, que é uma linha parecida. E agora eu tô lendo um que chama The Genius of Athletes. É um livro que eu comprei lá em Boulder. É um livro em inglês até, tipo, não é um livro difícil de ler, mas fala da mentalidade dos atletas olímpicos, fala muito do rugby, do pessoal do All Blacks, de como você pode levar isso para sua vida. É muito legal também, um livro que eu tô no começo, mas é um livro legal, assim. Não fala só especificamente do esporte, mas ele relaciona como que os atletas pensam para você levar para sua vida. É bem legal, assim. E sei lá, para fechar, né? Quão importante você acha que isso é para te ajudar a lidar com tudo que você tem que lidar na vida, lidar com o volume de treino, lidar com o Ironman da vida que tá aí que tá vindo aí daqui a pouco? Você diz os livros que eu tipo, leio? Se inteirar sobre esses assuntos, sabe? Procurar sobre esses assuntos, Sim. tipo, de trabalhar a cabeça. Cara, eu acho que é difícil falar o quanto, né, em porcentagem, o quanto que isso me ajuda, mas eu acho que sem isso, com certeza eu não teria completado o meu Ironman, por exemplo. Com certeza eu não teria. E isso entra muito o lance do gelo, que é uma coisa que tem tudo a ver com isso. É um cara que, o Wim Hof, eu já fiz curso dele, eu já assinei aplicativo, já fiz várias coisas sobre esse assunto também. Fiz um curso aqui, fiz um curso lá em Boulder também. E é uma coisa que, cara, é cabeça. Eu entro no gelo, eu tenho um freezer na garagem, eu entro muito hoje para recuperação quando eu tô perto da minha prova, o volume tá muito alto, que eu tô passando agora. Uhum. Mas fora desse período, 90% das vezes que eu entro é pensando no mental. Eu deixo o meu freezer no máximo, eu só desligo ele para não explodir as paredes, porque a água expande, explode tudo, então eu tenho que ficar desligando para não virar tudo um blocão de gelo e eu conseguir entrar. Então, quanto mais gelado, maior vai ser o desafio. Óbvio que eu não fico o mesmo tempo que eu ficaria para recuperação muscular, então isso é um treino para a cabeça. E aí entra um lance de respiração, de meditação. Só que como é que você faz isso sozinho, sem aprender? Então, você tem que ir atrás. Então, é essencial, acho, você estudar isso. A parte mental é um exercício. Você precisa treinar isso todo dia, igual você treina para levantar peso, igual você treina para treinar, enfim, para fazer uma prova. Você tá bem na parte mental, você tem que exercitar isso também. Então, acho que esse lance do gelo entra muito de eu gostar de um desafio, então eu consegui unir as duas coisas tendo esse freezer na minha casa, que eu tenho que fazer a respiração, então é um tipo de meditação, uma coisa que eu me concentro ali, para depois fazer o gelo. Então eu estou unindo as coisas, que eu sei que é um desafio. A Raja faz a respiração comigo e não é sempre que ela entra no gelo, porque ela não é uma coisa que é o estilo dela, Uhum. apesar dela gostar muito quando ela entra. Mas eu preciso desse desafio, sabe? Então é uma coisa que para mim é legal, eu unir essas duas coisas. Show. É isso. Andrezão, onde é que a galera pode te encontrar, te acompanhar nas redes sociais? af.sanches e seguir a gente na garagem lá também, tem muito vídeo do meu dia a dia aí de treino e tudo mais. Tudo que a gente falou aqui, vocês podem ter exemplos claros, né, nos vídeos da garagem. Então, alguns pontos muito mais explicados, né, como o gelo, como a respiração, como o trabalho que o André segue do Wim Hof. Então, vale a pena. Beleza? Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Hopper. Ativa o like. Deixa o like. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. E a gente se vê em breve. Um abraço. Valeu!